7h31, 7h31, muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 29 de abril de 2025. E olha, gente, a nova regra exige que empresas avaliem riscos à saúde mental no trabalho. No Jornal da Manhã Entrevista eu vou conversar com a psicóloga Fabiana Tramontim. E o governo adiou para 2026 as novas exigências de proteção para a saúde mental no trabalho. Já faz algum tempo que esse assunto está se tornando cada vez mais natural. Inclusive influencia até em algumas pessoas nas férias, né? Normalmente tiro 30 dias, começa a dividir, entender que se a gente dividir isso, dependendo da empresa que trabalha e consiga, em 10 dias, né? Em 3 vezes ao ano, ajuda pelo menos a dar uma arrefecida. Só que é mais um paliativo, né? Os problemas são enormes. Fabiana, muito bom dia para você, muito obrigado pela sua presença. O quanto que esse assunto ele já entrou em pauta a ponto de já ser discutido para ser repassado para as empresas, né? A que ponto está hoje e até que ponto a gente conversa, por exemplo, em cidades como a nossa, que é uma cidade relativamente pequena, mas que também já vem sofrendo com esse tipo de situação. Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de um assunto tão importante, né, que é burnout. Primeiro eu vou contextualizar um pouquinho para o pessoal entender, né, o que é burnout e a importância da gente estar falando sobre isso e sobre as novas regras regulamentadoras. Bom, burnout vem do inglês, né, que significa queima total, e foi citado pela primeira vez pelo psicólogo Herbert em 1974. E de lá para cá a gente começou a entender, né, o que era essa queima total. É o esgotamento emocional intenso. E esse esgotamento emocional intenso relacionado ao ambiente de trabalho. Né? Então acontece ali mudanças bioquímicas no nosso cérebro. Então às vezes a pessoa está lá no estresse total no trabalho, com cansaço excessivo, perda de memória, insônia, aquela ansiedade frequente que ela acaba tendo, comprometimentos, né? Então tudo isso aumenta o cortisol no sangue, né? Aumenta esses níveis e acaba gerando diversas consequências para a nossa saúde como um todo. Então as questões psicossomáticas, elas influenciam em tudo. Inclusive o Brasil está em segundo no ranking, né, de burnout, só está atrás do Japão. Então os índices estão alarmantes. Desde 2019 para cá, né, os números começaram a subir. Então, pelos dados ali do INSS, aconteceu muitos afastamentos por doenças ocupacionais, né? E esses dados, assim, são alarmantes. Então, de 2022 para cá, teve uma nova portaria, né, uma lei, que foi exatamente sobre essa questão do adoecimento à saúde mental. Só que ela ainda não tinha entrado em vigor. Então, essa lei, que era 1457, ela se atualizou. Né? Então, em 2025 agora, a gente vai entrar em vigor com novas atualizações da NR1, né? Que são as normas regulamentadoras. É interessante isso até para o empresário que está ouvindo e que deve ter ouvido por cima esse assunto, né? Que, poxa, agora eu vou ter mais uma questão, porque a gente também tem que pensar do lado do empresário, só que daqui a pouco não vai ter funcionário, né? Esse que é uma grande questão. Então entra nesse paradoxo para a gente entender. É que a exigência de que as empresas elaborem planos estruturados de identificação e mitigação de riscos, e aí todos relacionados a problemas psicológicos. Vamos citar alguns exemplos do dia a dia bem simples para a gente começar a entender. Por exemplo, a pessoa já está cansada, está com dores nas costas, né? Começa por uma cadeira, postura errada, soma a pressão do dia a dia, aquilo começa a virar uma dor crônica e muitas vezes a gente só relaciona o fato do ambiente não oferecer uma área de escape, uma situação para que a pessoa possa ficar mais confortável, que ela possa relaxar e tirar, e até propriamente um atendimento, né? Alguém que chegue e fala, olha, você precisa de uma avaliação, né?
enfim, hoje isso acontece muito devido aos acidentes que teve nas companhias aéreas, né? Então, regularmente se tem avaliações psicológicas para saber a condição dos pilotos e a equipe. Então, eu vejo que no ambiente de trabalho está se encaminhando para isso, Fabiana. Exatamente, tanto que agora, né, a questão do ambiente de trabalho entra nas novas PGRs, que é o Programa de Regulamentação de Riscos, né? No caso, é o Programa de Prevenção de Riscos, ou seja, a saúde física e também a saúde emocional. Então agora esse empreendedor, ele tem que cuidar do ambiente de forma ampla. E como assim cuidar do ambiente de forma ampla? Ele favorecer para esses funcionários, né, um ambiente mais assertivo, né, um ambiente mais produtivo, um ambiente mais eficaz, saudável emocionalmente falando, né? Então, nesse quesito, os psicólogos entram com um plano personalizado de acordo com a necessidade da empresa. Então é feita a avaliação, né, com levantamento de dados. Como que está a saúde dessa empresa? Como que esses colaboradores estão? Como dentro da necessidade da empresa a gente pode adotar um programa personalizado, né, para melhorias. Então, isso tudo está englobando, né, na nova NR1, que é a norma regulamentadora. E isso agora vai começar a valer a partir do dia 26 de maio de 2025, né? Então, esses empreendedores, eles já têm que estar ali alinhados com essa nova lei, porque senão tem outras penalidades, por exemplo, multas, né? A gente sabe que o índice de funcionários por afastamento também está muito alto. Então, esse empreendedor, ele cuidando da saúde mental da empresa, logo ele melhora produtividade, ambiente de trabalho, ele melhora também a imagem da empresa dele, né? E, consequentemente, os resultados dele também vão alavancar. Mas tem que ter esse cuidado. Então a empresa ela vai passar por uma avaliação primeiro, isso vai funcionar para todos, né? E no caso, né? O exemplo, a gente estava conversando aqui na redação hoje pela manhã, toda empresa precisa ter um contador. Hoje isso virou automatizado, né? Tem que ter um contador para naturalmente fazer o processo contábil da empresa. Para depois ter a apresentação desses números de forma legal, através do imposto de renda. Mas isso vai funcionar da mesma forma, parecido na sistemática então a empresa vai ter que ter uma psicóloga, um psicólogo, um profissional da área para fazer avaliações periódicas ou fazer essa primeira avaliação. Olha, você precisa mudar ter um ambiente de trabalho, a forma que você está conduzindo aqui, ela não está adequada e está prejudicando. E também serão feitas avaliações nas pessoas que trabalham ali para saber que vai ter que ter uma tabela, né? Um nível da situação, né? Segundo a nova lei, vai ser obrigatório, né, a avaliação. Então, assim, pode ser que essas avaliações sejam periódicas, mas tem um prazo específico, né, dentro dessas avaliações, que vai ter que ter uma avaliação psicológica. Então, como assim? A psicóloga, né, o psicólogo vai lá e faz uma avaliação desse ambiente, né, da saúde mental desses colaboradores, entende qual que é a demanda maior dessa empresa. Por exemplo, quais são as principais questões que estão influenciando na ansiedade e no estresse desses funcionários. Como dentro da organização da empresa a gente vai reduzir esse índice de estresse e de ansiedade. Como que a gente vai tornar essa equipe mais produtiva, mais motivada, essa equipe que se transforma de uma forma a trazer mais benefícios para a empresa, mas também que ela não se comprometa emocionalmente. Porque, como eu citei, foi segundo os dados do INSS, né, que a gente percebeu esse aumento significativo, né? Então, essa questão de adoecimento mental teve um impacto imenso de uns tempos para cá. Inclusive, como eu citei, está em segundo lugar no ranking mundial, né? Só perde para o Japão. Então, é muito importante a gente se atentar a isso e os empreendedores também se atualizarem, né? E parte desses gatilhos, eles no ambiente de trabalho, eles saem da onde, Fabiana, em cima disso? O que está nesse relatório, né? Que ele é bem interessante nesse aspecto. Naturalmente, a gente já subentende que alguns ambientes trabalhistas precisam mudar, às vezes o chefe tóxico, né? Tudo isso. Mas desse relato, assim, o que tem mais gritante que chama atenção hoje, que preocupa?
pressão psicológica, né? Às vezes ambientes que trabalham com altas metas. A questão também da falta de comunicação, né, nas relações interpessoais, tanto que quando o psicólogo faz a avaliação, ele traz, né, dados para o empreendedor, né, com os números, e também ali a gente entende qual que é a demanda principal. Por exemplo, a gente faz reuniões com feedbacks. Né, o que tem nessas reuniões? Como que tá as relações interpessoais dentro dessa empresa? Como que é a comunicação com os colaboradores? Como que está alinhada a questão da produtividade e metas dentro de uma linguagem assertiva, dentro de um ambiente favorável? O que está favorecendo, né, esses gatilhos dentro do ambiente? Igual citei, pode ser um chefe tóxico, pode ser um ambiente de pessoas que não estão sabendo se comunicar, a própria pressão psicológica da pessoa, porque a gente sabe que o mercado de trabalho hoje em dia exige muito, né? E também tem a nossa questão de tempo, né? Como que está esse gerenciamento de tempo. Então, tudo isso está relacionado a esses possíveis gatilhos, né? E prevenir sempre é melhor que remediar, porque os números de afastamento estão bem altos. E é interessante porque a gente está num momento de que mão de obra, bom, todo mundo está pegando a laço, né? Assim, dando oportunidade para todo mundo para tentar, e mão de obra qualificada nem se fala, né? É muito difícil. Só que a gente começou a ficar popular esse tipo de situação no cinema, né? Que a gente viu os primeiros casos, depois a gente viu atores de novela, né? Que são porque eu acho que na grande classe trabalhadora, né, se caracteriza mais por depressão, se caracteriza mais por ansiedade, crise de ansiedade. Na verdade, a doença em si que está envolvendo, a pessoa trava, né? Ela não consegue mais criar. Ela fazia perfeitamente aquela atividade, talvez durante 20, 25 anos, 30, e do nada, né, entre aspas, claro, mas pra gente que vê de fora, a pessoa trava, simplesmente ela não consegue mais dar sequência. Isso, de um ponto de vista assim, é bem assustador, né? É bem delicado, como a gente citou, né? Como identificar os sintomas, por exemplo, aquelas dores no corpo, aquele cansaço, né, aquela dor de cabeça, as perdas de memória recente também. Às vezes a pessoa tá ali fazendo alguma coisa no dia a dia, ela esquece o que ela vai falar. A questão também dela tá sempre tensa, né, com os músculos mais enrijecidos, ou atividades que ela costumava fazer com facilidade e hoje ela já tem mais dificuldade, principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Ou é aquela pessoa também que ela não desliga. Ela sai do ambiente de trabalho, ela precisa ter aquele momento ali de ócio criativo, até porque a gente precisa dormir, a gente precisa comer, precisa ter uma qualidade de vida fora do ambiente de trabalho. Até pra gente ser mais produtivo também. E às vezes essa pessoa não desliga. Às vezes ela tem ali metas no trabalho, ou ela tem algum compromisso. Inclusive professores também estão nos mais elevados níveis de burnout, né? Que é aquele trabalho que não para nem fora do trabalho. Né? Inclusive, isso acaba afetando, né, toda essa parte química, né, do nosso cérebro, aumentando o cortisol, influencia no nosso funcionamento como um todo. E a gente já sabe que a saúde emocional, ela interfere na saúde física. E não é brincadeira, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, o que realmente é a saúde emocional? A saúde emocional é a saúde do nosso cérebro, é a saúde do nosso corpo, né? São questões psicossomáticas que interferem na saúde física, então é um assunto muito sério. Eu vou citar um exemplo que eu vivi. Eu tinha dores crônicas nos ombros, sabe? E toda semana era uma crise impressionante. Eu ia no massoterapeuta e até ele era especializado em atletas, então cuidava de atletas e atendia. Ou seja, além do trauma de pancada, atendia com problemas também, porque querendo ou não, o atleta de alto rendimento ele vive pressionado. E ele falou para mim, olha, teu problema não é muscular, teu problema não primeiro você vai ter que resolver tua cabeça para depois, senão você nunca vai terminar, eu vou ficar toda semana aqui trabalhando em você e você vai voltar aqui. Porque se você não trabalhar a tua cabeça, você não vai conseguir. E isso é um desafio. Até eu fiquei muito cético na época, não acreditei. E foi realmente a partir do momento que você tira aquilo que está te incomodando, né? E aí pode ser um lugar que você trabalha tóxico, pode ser, enfim, pessoas que você se relaciona nesse sentido, ou qualquer outro problema que gere esse gatilho.
Realmente, e mudou. Mudou. Hoje eu não tenho mais esse... E isso é uma vírgula, né? De tantos outros problemas que a gente vê, mas pode estar começando. Se você tem muitas tensões, por exemplo, no corpo, dores musculares e tal, isso pode ser já um primeiro sintoma, um primeiro reflexo. E dos números que você falou, só no Paraná, ano passado, a gente teve 24 mil afastamentos, que isso é muito significativo, né? Se você parar para pensar. É lógico, o empresário ele vai ter que analisar agora, que vai se preparar, na verdade, como foi adiado para 2026, vai ter um período aí para começar a se organizar e buscar. É a primeira norma regulamentadora, né, que vai tratar da proteção à saúde mental no trabalho. Então, é um assunto que cada vez mais está ficando em evidência. E muitas políticas de trabalho que seguem legados de 30 anos vai ter que ser readministrada, né? Que muitas empresas colocavam que parte do faturamento vem sob a pressão, sobre o estresse do ambiente, e não vai poder mais ser assim. Eu acho que esse vai ser o maior desafio, né, Fabiana, para tentar estender. E eu quero aproveitar também quanto as drogas que virão porque vai ter que ter algumas pessoas que vai ter a necessidade, né, de utilizar a medicação, mas também ao mesmo tempo acredito que existe já até uma procura dessas pessoas que é muito grande de forma desregulada, né? Como equilibrar tudo isso, porque esse é um fator para saber, olha, você pode tomar medicação, você é só buscar um hobby, por exemplo, para conseguir administrar todas essas questões. Como que isso tudo é trabalhado? Porque existem muitos diagnósticos que não tem o que fazer, vai para medicação, mas existem outras opções um pouquinho mais demoradas, que é simplesmente a pessoa mudar um pouquinho a linha de viver. Como botar na cabeça, porque a gente hoje em dia quer tudo rápido, e se a medicação oferece esse caminho mais rápido, as pessoas preferem. Eu costumo falar que o preço do cuidado é menor que o preço do reparo, né? Pela questão de autocuidado mesmo. Então é muito importante a gente entender que a saúde mental ela tem que ser cuidada, né, de forma preventiva, para a gente não chegar no adoecimento emocional, para daí buscar, né, o médico, que é o médico que passa a prescrição de medicação, e chegar nesse nível, né? A gente tem que entender, dentro do meu funcionamento, quais são os gatilhos que estão me afetando, né? Por que o meu estresse está acima do normal? Né? O que está me ocasionando gatilhos de ansiedade a ponto de eu ficar tensa, a ponto de eu ficar nervosa, a ponto de eu ter dificuldades de concentração, de memória, né? O que está me acarretando tudo isso? Fazer uma análise do ambiente, entender como a gente está, né? E também ter atitudes preventivas, né? No caso, não só a atividade física, mas fazer o acompanhamento psicológico, né? E entender o meu funcionamento, né? Ali dentro da tua realidade, o profissional também vai passar intervenções, vai passar atividades, né? Porque cada um tem um funcionamento diferente. Então é interessante a gente entender a nossa necessidade, a nossa dor e tratar isso com cuidado, né? Porque saúde é coisa séria e isso não pode ser deixado de lado. Tanto que, como você citou, né, as novas normas regulamentadoras já estão exigindo que essa lei, que já foi de 2022, e eles atualizaram para dia 26 de maio de 2025, né, até no máximo, né, no próximo ano, para ter essa atualização. Então, assim, os empreendedores, eles precisam se adaptar a isso também, porque os empresários já têm um alto nível, né, de burnout, né, os próprios pela pressão interna também, não só o ambiente de trabalho deles, mas como que tá a saúde mental deles, né? A gente sabe que também tem crises econômicas, outras problemáticas além, o que interfere também nesse resultado alarmante. Mas vamos cuidar dessa empresa, vamos cuidar desses colaboradores, desse empreendedor, vamos entender as dores, a necessidade e dentro disso, né, criar um programa personalizado e cuidar de acordo com a importância que precisa ter. Acredito que até pouco tempo havia um preconceito muito grande procurar ajuda psicológica, né? Da minha geração, eu lembro que
de criança, eu tenho uma lembrança muito grande que quem procurava ajuda psicológica é quem tinha problemas graves de internação, inclusive, né? Ou seja, a gente brincava, chamava da forma leiga e equivocada de louco, né? Você tá louco, né? Tá louco. Então se criou uma casca ali que, pô, eu não posso procurar ajuda psicológica porque eu não sou louco, entendeu? E isso se cria uma barreira muito grande. Porque eu não sei explicar o porquê, né? Eu não sei se a ciência consegue, mas a gente tem uma necessidade enorme de interagir com pessoas. E parece que quanto mais problemas aparecem, mais a gente se fecha. E aí a gente entra num túnel sem volta, vira ansiedade, depressão e tantos outros problemas, como que você já citou. Então hoje, como que está essa barreira do preconceito? A gente precisa quebrar os tabus, né? Porque a saúde mental é algo primordial. Não cuidar da saúde mental é coisa séria. Né? A gente cuida da saúde do nosso corpo, como que a gente vai negligenciar a nossa saúde mental, a saúde do nosso cérebro? Nosso cérebro que coordena tudo. As nossas emoções, elas estão em tudo. Elas estão aqui na rádio, quando a gente fala com milhares de famílias que estão nos ouvindo. A gente traz a importância, né, dos conteúdos que estão em pauta, né, em alta também agora nesse momento. É emoção quando a gente come alguma coisa que a gente está com vontade. É emoção quando a gente tem um ambiente de trabalho produtivo. Ou também é emoção quando a gente está num ambiente que dificulta nosso estado emocional, nosso estado físico. Químico, né? Então, tudo é emoção, tudo é sentimento. E se a gente não cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da saúde do nosso cérebro, ela interfere em tudo. Porque a gente psicossomatiza, isso é químico, isso é ciência, né? Então, a gente precisa entender que antigamente também não tinha tantos estudos quanto tem hoje, tantos, né, diagnósticos quanto tem hoje também. Então é muito importante que a gente tenha dimensão que o nosso autocuidado, principalmente na nossa saúde mental, ele afeta o todo, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então é importante a gente cuidar de maneira preventiva para não chegar exatamente no adoecimento, precisar do uso de medicação, porque medicação ela não é cura, ela é um tratamento, né? Então a gente precisa entender, peraí, como eu vou cuidar? Vou cuidar, vou tratar para não precisar chegar nos limites, né? A gente não quer, né, usos alarmantes de medicação. A gente quer o cuidado, né, o reparo, para não precisar disso. Depois cria uma dependência, né? Uma dificuldade enorme de conseguir viver, mesmo é quase um placebo, na verdade, né? Porque a pessoa ela cria uma imagem de que quando usava a medicação estava bem, né? Então ela não se sente segura de se soltar da medicação no primeiro momento. Mas claro, quero deixar bem claro desse sentido, né? Tem pessoas que o começo da recuperação é através da medicação, é a única forma de quebrar esse ciclo. Mas a todo custo, a todo momento, pode gerar, sim, né, outros problemas nesse sentido. Então é um desafio muito grande que se tem pela frente para a gente começar a olhar. E talvez agora, né, um pouco tarde ainda, né, eu acredito que o mundo começou a olhar para isso, né? A gente está muito à mercê das telas e tudo mais, isso também gera, porque a gente está se comparando o tempo todo, né? A gente não arrefece em nenhum momento. Nosso momento de lazer é um momento de comparação, né? A gente está olhando o Instagram dos outros, redes sociais dos outros, e isso tudo, querendo ou não, você está num ambiente de trabalho que você está, um simples exemplo, você está no mesmo ambiente, pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, pode ser qualquer lugar, você está no mesmo ambiente, no mesmo patamar. Aí você só vê dificuldades. E tu vê outra pessoa curtindo, fazendo um monte de outras coisas, comprando carro ou fazendo viagem e tal. E daí você começa, querendo ou não, as pessoas se comparam muito, né? Tem esses desafios que entram também para conta. E, aliás, uma boa pauta para você voltar aqui, Fabiana, para a gente falar sobre isso. O mal do comparativo, né? Como a gente tem. Mas só para finalizar a nossa entrevista aqui, o empresário que ouviu agora, as pessoas estão ouvindo agora, pô, a gente vai ter que se organizar, né? Então vai ser agora. Onde procura informação, com quem que ele pode estar se preparando, enfim, buscando para realmente se adequar até 2026? Primeiro é importante ele entender como está o ambiente da empresa dele, né? E exatamente buscar esse cuidado.
Eu sou psicóloga, né? Então eu tenho curso de PGR, que é de Programa de Prevenção de Riscos, aperfeiçoamento em neurociência também, e sou pós-graduanda em neuropsicologia. O meu Instagram é Fabi Tramontin, né? Lá tem algumas informações também. E, enfim, é importante a gente entender que o apoio psicológico, ele traz sim resultados, ele auxilia na produtividade, mas a gente tem que entender o todo, né? E saúde emocional é coisa séria e ela afeta em todos os âmbitos. Isso é primordial, assim. Conversamos com Fabiana Tramontin, ela é psicóloga, e conversamos sobre a nova regra que agora exige que empresas avaliem riscos de saúde mental no trabalho. Na verdade, é nova, eu vou colocar entre aspas, porque já surgiu em 2022, né? Foi prorrogada, tem até 2026 para as empresas se adequarem ao ambiente do seu trabalho, fazer essa avaliação, como disse a Fabiana. E no Jornal da Manhã Entrevista, vou fazer um agradecimento aqui à Fabiana Tramontin, muito obrigado pela presença, e com certeza a gente vai falar mais desse assunto e de outros assuntos que estão na pauta. Grata pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente conversando com toda essa galera aí. 7h57, eu vou direto, viu, Luiz? Só para destacar, já vou falar das mudanças de cadeiras do Campeonato Brasileiro, Jornal da Manhã Esportes, e eu quero falar agora a respeito dos reforços do São Miguel Futsal, projetando o jogo contra a equipe do Operário de São João no próximo sábado. O Jantes de Souza, no final da partida do Campeonato Paranaense Feminino, Futsal Série Prata, que o São Miguel venceu o Maringá, conversou com o presidente Márcio Mori, que é presidente também da equipe feminina, e ele anunciou lá um reforço, que deve estar aqui já em São Miguel do Iguaçu, era para chegar entre hoje e amanhã, mais um ala, e falou também dos demais reforços, incluindo um pivô que deve chegar na equipe do Amarelinho do Oeste, que estreia dia 7 contra a equipe da Chapecoense no Brasileirão. Talão, Márcio Morgan. Pois é, a gente não se atentou